Aquece a mãozinha, tá muito frio e vamos estudar Provérbios. Hoje, 1º de julho, vamos estudar Provérbios 1. E em Provérbios diz assim, Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor, olha só o quanto é incrível. Eu sempre falo que tudo que está na Bíblia nós temos que observar com atenção. Nós temos que ler com atenção, cuidadosamente, respira, volta, leia de novo. A Bíblia não é um livro para você devorá-lo e terminar o mais rápido possível, não. É um livro de alimentação. Você vai se alimentando das palavras, você vai se alimentando do que está escrito e aí você vai se saciando espiritualmente e isso é incrível. Então, em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu tenho lido bastante sobre isso e o que eu acho incrível, já até falei algumas vezes, eu vou repetir. Os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria, a gente compreende ela com o tempo, a gente compreende ela na jornada, a gente compreende no decorrer, né? Conforme nós vamos caminhando, a gente vai querendo ter mais sabedoria, a gente vai se aprimorando na palavra de Deus, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai amadurecendo. E com isso, a gente também, se a gente buscar, a gente terá sabedoria com maturidade. Nós teremos sabedoria mediante ao que nós buscarmos. Mas e o conhecimento? O que o conhecimento faz na minha vida? O conhecimento é expansão de consciência. Quanto mais você se preocupa em querer saber como funcionam as coisas, quanto mais você se preocupa em se preocupar, em como que funciona, como que chegamos aqui, tudo isso é o conhecimento. Quer ver? Eu vou te explicar algo. Então eu li Provérbios 1:7 e diz exatamente isso, eu vou ler de novo. O temor do Senhor é o princípio, o temor de Deus é o princípio do conhecimento. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o que a Bíblia quer dizer? Que se eu temo a Deus, eu tenho que me preocupar com o quanto eu estou tendo de conhecimento. Conhecimento humano, conhecimento espiritual, conhecimento de aprendizado mesmo sobre a Bíblia, sobre qualquer outro livro. Aí eu estava estudando ontem e li assim, em Gênesis 1:26. Vamos lá em Gênesis 1:26, deixa eu deixar marcado aqui. Gênesis 1:26, só para você ter noção sobre conhecimento. Então, lá diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em Gênesis 1:26 está escrito assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem ler rapidamente vai pensar assim: Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Pode ser? Pode. Pode ser. Eu tenho uma tese sobre isso, mas pode ser. Mas quando a Bíblia coloca no meio das duas palavras uma palavra diferente, e está escrito assim: e disse Deus, façamos o homem, façamos no plural. Então quer dizer que Deus não estava sozinho. Acredito eu que estava Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos no plural. Em Gênesis é o início de tudo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra conforme, sabe qual é o significado dela? É que nós temos dentro de nós as características de Deus. Isso não quer dizer que nós parecemos com Deus fisicamente, mas nós temos as características de Deus. Eu anotei algumas coisas sobre as características de Deus, não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Sobre as características de Deus. Sabedoria. Deus oferece direção para uma vida prudente. Amor. Ele chama as pessoas antes que sofram as consequências de suas escolhas. Justiça. Deus é justo. Você crê que Deus é justo? Justiça. Cada pessoa colhe o fruto das suas decisões. Paciência. Deus é paciente e muito até. Eu acho incrível a paciência de Deus. Eu quero um pouquinho e eu já tenho. Deus colocou dentro de mim. E o que eu preciso fazer? Eu preciso aprimorar a paciência. Eu preciso desejar a tal ponto de abdicar da minha falta de para ter. Então eu preciso na minha mente pensar, refletir, porque eu estou falando isso, porque eu estou fazendo isso. Eu sou uma pessoa paciente. Deus me fez com as características dele. Deus nos fez conforme a semelhança, com as características. Então, você é uma pessoa paciente. Talvez você esteja, temporário, impaciente com alguma coisa, mas a sua característica natural é ser uma pessoa paciente. Sui, como eu serei mais paciente? Quando você buscar, quando você desejar ter o conhecimento de saber que nós fomos feitos conforme as características de Deus. Então, paciência. Deus insiste em chamar e em corrigir. Olha só, paciência, Deus insiste em nos chamar e nos corrigir. Deus nos chama para a realidade que Ele quer que a gente venha enxergar. Deus insiste em nos corrigir para que nós venhamos ser exatamente quem Ele quer que nós sejamos. Gente, eu tô rouca. Vocês acreditam que depois do Jogo do Brasil a minha voz ficou assim? E eu nem falo, eu nem grito. Você imagina o quanto, né? E aí eu fiquei assim, sem voz. Imagina. Paciência e verdade. Seus alertas são sinceros e confiáveis. Verdade. Os alertas de Deus são sinceros e confiáveis. E você já tem isso dentro de você. Santidade. A palavra de Deus diz que Deus é santo, santo, santo. Você já tem a santidade dentro de você. Baste que você comece a lapidar isso dentro de você. Deus rejeita o pecado e chama o seu povo a viver de forma reta. Soberania. Ele estabelece princípios que governam a vida. Estava estudando sobre isso e achei incrível. Deus estabelece princípios que governam a nossa vida. Isso é sabedoria. Então, o que nós acabamos de ler está em Gênesis 1, 26. Deixa eu só continuar aqui para vocês. Conforme a nossa semelhança. E aí, aqui tem algo que eu também acho incrível, que isso aqui é uma promessa. Olha só, observe. E aí, diz que nós somos feitos à imagem conforme a semelhança. E a promessa de Deus é: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. É uma promessa de Deus. Deus nos fez a imagem dele conforme a semelhança e falou: vai e domine toda a terra, para que nós venhamos dominar, para que nós não venhamos ser subjugados. Se na palavra de Deus, em Gênesis, que é o princípio de tudo, Gênesis 1, 26 diz: vai e domina a terra, o ar, o céu, tudo nós podemos dominar a partir da nossa mente, a partir da mudança de mentalidade, a partir da expansão de consciência, a partir de quando eu me dedicar ao aprendizado, ao conhecimento, que está em Provérbios 1:7. E se diz que o temor de Deus é o princípio do conhecimento, é porque é algo que Deus quer que a gente venha se inteirar mais, conhecer mais, desejar
conhecer o que é certo e reto para nós. Você agora já sabe. Olha o que é o conhecimento. Agora você já sabe que as características de Deus estão dentro de você. E você é uma mulher que tem amor pelo próximo, que tem compaixão, que tem empatia. Você é uma mulher paciente. Baste que você busque dentro de você essas características. Por isso eu acho o livro de Provérbios tão incrível, porque é uma expansão da consciência, porque a gente começa a aprender coisas que se normalmente eu fosse ler por ler, talvez eu não entenderia. Mas a partir do momento que eu busco o conhecimento, eu peço a direção do Espírito Santo, então Deus começa a me mostrar o que eu preciso ter para ser exatamente quem Ele me criou para ser. É incrível. Então, neste mês de julho, todinho, os 31 dias, nós vamos estudar Provérbios. Hoje, dia 1, Provérbios 1. Então, eu quero ler algo para vocês que me chamou muita atenção. Isso está anotado em, acho que é no 23 ou 20. Não, Provérbios 1, 20. Está escrito assim. Primeiro, o texto está convite da sabedoria. Então, na minha Bíblia está escrito convite da sabedoria. Então, é um convite da sabedoria para mim e para você, para que nós venhamos nos atentar ao que Deus está nos chamando. E diz assim, a sabedoria clama lá fora pelas ruas, levanta a sua voz. Sabe o que eu entendi? E isso também foi através de um estudo. A sabedoria clama lá fora pelas ruas e levanta a sua voz. Você imagina uma mãe furiosa, querendo que seus filhos adolescentes entendam o que ela está tentando passar. Entendam o que ela está falando. Filho, acorda, você não está entendendo, é assim, assim, assim. Filho, faz assim que vai dar certo. Filho, filho, filho. E a sabedoria faz isso com a gente. A sabedoria nos trata como filhos adolescentes, como se nós fôssemos rebeldes, como se nós não entendêssemos de forma alguma o que ela está tentando nos explicar, porque a sabedoria aqui, a Bíblia coloca a sabedoria na primeira pessoa, como se a sabedoria fosse alguém que estivesse conversando comigo e com você. Filho, se atente à palavra de Deus. Filho, preste atenção nas coisas. Filho, leia a Bíblia. É o princípio do conhecimento, é o temor a Deus. Para que eu venha ter temor a Deus, eu preciso começar do princípio. E do princípio é lendo a palavra. Lendo o que está escrito no livro. Então, quando eu estava lendo isso, eu falei, a sabedoria clama lá fora, a sabedoria fala como uma mãe furiosa com o filho, atente-se, vamos, caminha, aceita logo a jornada, Deus não vai desistir de você. O aceite logo a jornada ei, Deus não vai desistir de você até o seu último suspiro. Deus vai estar insistindo em falar com você, em direcionar você, em falar, filho, vem, o caminho é este. Filho, não perca tempo aí, você não está no caminho certo, eu quero te aprumar, eu quero te direcionar. E é assim que nós somos direcionados pela sabedoria, como uma mãe furiosa que grita com o filho que ainda é adolescente. Então, eu espero que você esteja entendendo. Eu espero que você compreenda o quanto é importante nós termos temor a Deus, o quanto é importante a gente se atentar para as coisas de Deus. O livro de Provérbios é um livro que nos direciona para a vida, para a vida. Por isso, o ano passado, nessa mesma época, eu já falei, né? Nós estudamos Provérbios, e aí eu lembrei disso e falei, vamos estudar Provérbios de novo. O ano passado, quem leu Provérbios inteiro para nós foi a minha mãe. Foi no grupo, não foi no YouTube, foi totalmente no grupo do WhatsApp. Foi minha mãe leu todos os dias o livro de Provérbios e foi esclarecedor para ela, foi esclarecedor para mim e acredito que foi esclarecedor para todas as minhas pacientes que estão no grupo. Então, o convite
A sabedoria é acorde, filha. O que você está fazendo aí ainda que você não acordou? O que nós estamos fazendo para que nós venhamos ter um verdadeiro despertar? Você está no caminho certo do despertar? Que eu e você venhamos estar atento com o ouvido sensível à voz de Deus. Que nós venhamos realmente nos preocupar com o que Deus está tentando nos dizer. E a palavra de Deus diz que Deus fala todos os dias. Deus não deixa de falar um só dia. Somos nós que, por causa da aceleração, por causa da ansiedade, por causa de estar com os pensamentos no futuro, a gente não consegue prestar atenção no que Deus está nos falando. Mas o quanto isso é importante, é 100% importante, que nós venhamos esvaziar a nossa mente. Quem viu o vídeo que eu falei sobre esvaziar a mente? Tem um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. E no vídeo eu expliquei que não. É um ditado popular diabólico. Porque foi uma estratégia de Satanás para nos pegar na curva. Sabe quando a gente está virando a rua, tá achando que tá no caminho certo? E ele nos pega na curva. Eu preciso fazer alguma coisa, hoje eu vou à academia, quando eu voltar da academia, o que eu vou fazer? Eu vou limpar minha casa, depois que eu limpar minha casa eu vou trabalhar, depois eu vou cuidar do meu filho, depois eu vou isso, eu não posso ficar com a minha mente vazia, porque mente vazia é a oficina do Satanás. Eu não posso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar alguém, eu vou, e você está com o seu tempo 100% ocupado e não tem tempo para as prioridades de Deus. E aí você não tem tempo para Deus. Então, que nós venhamos esvaziar a nossa mente. Se você ainda não viu este vídeo, não lembro o título, mas está lá, procura, está lá. Deve estar mais ou menos sobre mente vazia, alguma coisa assim no título. Mas procura, assista ao vídeo, foi incrível. E nós temos sim que estar com a nossa mente vazia, tão vazia, tão vazia, tão vazia, que tem Deus. Tão vazia que Deus está fluindo, que Deus está contemplando a nossa mente, como a gente contempla as coisas que Deus deixou tudo pronto, como o sol, a lua, as estrelas, esse céu lindo, esse sol que nos aquece, como a gente contempla as maravilhas de Deus. Minha voz está querendo falhar. Que Deus venha contemplar a nossa mente. Está tão vazia que tem Deus, que Deus consegue falar comigo e com você, que Deus ele consegue ter acesso, que Deus ele consegue, filha, e você, opa, é meu Pai, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, serena, suave, baixinha, é a voz de Deus. Então, a gente só vai conseguir ouvir quando a gente silenciar do mundo inteiro. Quando aqui na minha mente eu estiver em silêncio, preparada para Deus. Eu quero ler um último versículo de Provérbios 1. E diz assim, eu vou ler aqui o 20, 21, né? Eu já li, deixa eu só continuar aqui. A sabedoria clama lá fora pelas ruas e levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Olha só o que diz aqui. Provérbios 1, 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. A Bíblia diz que quem odeia o conhecimento é insensato, não é prudente. Se eu não dedico a aprender algo, então eu sou insensata, eu não sou prudente, então busque o conhecimento. Eu te falei sobre Gênesis 1, 26,
conforme a semelhança, nós temos as características de Deus. Isso é conhecimento, com estudo, com tempo de qualidade no que é importante, você vai começar a adquirir o conhecimento. Não adianta você ser pastor, missionária, evangelista, desculpa, eu não sei todos os títulos que existem, mas são vários. Não adianta se você não tem tempo para o conhecimento, para a base, que é a Bíblia. Não adianta nada eu achar que tenho algum título, e tá tudo bem, tá tudo certo. Se Deus te levantou para isso, siga em frente, é o seu propósito, siga em frente. Mas não adianta se eu não me dedicar ao conhecimento. Porque uma hora eu irei falhar, uma hora eu não irei conseguir continuar, porque falta o conhecimento. E o que as pessoas fazem? Desprezam o conhecimento. Dizem que para que ler a Bíblia se o líder religioso lê lá na frente para mim? Não. Deixa eu te explicar algo que também é conhecimento. Para que eu vou ler a Bíblia? Se eu vou na igreja e o meu pastor lê, ou o ancião, ou qualquer pessoa lê. Para quê? Sabe por quê? Vou te explicar. Pegue para você como conhecimento também, tá? A salvação é individual. Sendo assim, você tem que buscar por você e você tem que fazer a sua parte. Quando diz que no meu conhecimento, eu entendo desta forma, quando diz que a salvação é individual, não fala só sobre algo que eu estou sendo salva e eu vou morar no céu. Não é isso. A salvação é individual e a salvação é um complemento de coisas, não é? Salvação não é só eu dizer que eu verbalizei que amo a Jesus e que sigo a Jesus e que minha vida é de Jesus. Não. Tem as renúncias. Após eu verbalizar, tem as renúncias. Tem o batismo, tem o conhecimento, leitura da palavra, tem o meu comportamento, como eu estou hoje, como eu quero estar amanhã. Então a salvação é individual. A pessoa, o líder religioso, ele está lendo a Bíblia. Ele está pregando mais para si próprio do que para as pessoas. Porque quando ele lê a Bíblia, ele tem uma interpretação. Ele vai passar a interpretação para você. Você pode pegar, mas pode não pegar também. E por que as pessoas não conseguem entender a Bíblia? Porque é chato? Porque você ainda não abriu a sua. Porque quando o líder religioso ele lê a Bíblia para a gente, ali ele está sendo ministrado por Deus. E você? Está sendo ministrado por quem? Ele não pode ministrar na sua vida. Ele não tem a salvação que você precisa. Só Deus tem. Por que a gente vai na igreja e a gente ouve, e nós temos que ouvir, porque a palavra de Deus diz que de ouvir em ouvir a gente aumenta a nossa fé. A nossa fé. Então, o que eu estou ouvindo lá? O que o líder religioso falou, os testemunhos. Então, com a fé, com os testemunhos, a minha fé aumenta. Mas, quando eu leio a Bíblia, eu abro e eu leio, eu estou tendo a minha interpretação e Deus está ministrando para mim. Eu vou conseguir compreender melhor. E mesmo porque os 10, 15, 20 minutos que ele tem para ler a Bíblia ali para você e depois dar uma explicação, não é suficiente. Não é. A salvação é individual. Então você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa desejar ter o conhecimento sobre o que Deus está querendo nos dizer num dia de hoje, 1º de julho. Você consegue entender que tem uma grande diferença entre você ir à igreja e alguém ler a Bíblia para você do que você mesmo ler?
Ele vai ter as experiências dele. E essa experiência que é dele, ninguém tira dele. É ele e Deus. Se você quiser ter a sua, você vai ter que ler a sua Bíblia. Você consegue entender? A salvação é individual. Busque para você. Busque por você. Vamos ao último versículo que eu quero finalizar. Então está em Provérbios 1:33 e diz assim: mas o que me der ouvidos a Deus, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. É com este versículo que eu encerro Provérbios 1. E é o último versículo de Provérbios 1. Provérbios 1:33. Mas aos que me derem ouvidos, dê ouvidos à voz de Deus. Só Deus pode te entregar o que você deseja. Só Deus pode te entregar o que nós precisamos para a nossa vida eterna. Nós somos eternos. Somos eternos. É verdade. Deixa eu contar algo que aconteceu comigo. Eu estava conversando com algumas pessoas e as pessoas acreditam na vida pós a morte. Acreditam na reencarnação. Era alguma coisa assim. E aí eu só escutei. Escutei. E cheguei à conclusão de que, em partes, elas estão certas. Na verdade, ninguém nunca está 100% certo, ninguém nunca está 100% errado. Nós sempre temos que escutar e tirar para nós o que me convém, o que é bom para mim, e o que não for, joga fora. Mas aí eu fiquei prestando muita atenção na conversa. Gente, acho que ficou meio torto aqui. Desculpa. Aí fiquei prestando muita atenção na conversa. E eu falei, quer saber? Você tem razão. Eu também acredito. Ah, você acredita? Eu falei, claro. Se eu acredito que aqui eu estou com o meu corpo físico e quando eu me desprender deste meu corpo físico, eu serei espírito e irei morar com Deus. Não sabemos como será essa trajetória, eu também não sei. Eu não sei. Mas a minha vida é eterna. Eu sou eterna. Porque aqui é uma passagem, aqui é uma jornada. Então eu vou passar por esta vida e caminhar para outra vida. Eu sou um ser eterno. E ela insistia em dizer que era eterna porque ela dizia que ia sair dessa vida e iria voltar para uma outra vida. E eu falei, você tá certa mesmo, é verdade. Só que não no contexto dela, né? Eu no meu. Só que, como não jogo pérolas aos porcos, não fiquei discutindo sobre, mas na minha cabecinha eu falei, ela tá certa. A vida é eterna. Eu sou eterna. Ela também está certa. Quando eu sair desta vida aqui, eu irei para uma outra vida. Ela está certa. Gente, tá entortando um negocinho aqui, peraí. E acabou, e tá tudo certo. O assunto terminou como? Ela acreditando no que ela acredita, eu acreditando no que eu acredito. Em partes ela tá certa, em partes eu estava certa. Não sei o que ela pensou sobre mim, mas a minha conclusão é, ela está certa. E tá tudo bem. Porque eu sou eterna, eu vou sair dessa vida e vou para uma outra vida. E tá tudo certo. O mais importante é que nós venhamos ter sabedoria. Tanta sabedoria que você vai olhar para o outro e dizer, você tá certo, é verdade. Mas você acredita mesmo no que eu tô falando? Claro, você tá totalmente certa. Não. Vamos jogar pérolas aos porcos. O que você sabe, busque pelo conhecimento, busque para você, para a sua vida nova. E amanhã voltaremos com Provérbios 2, com mais expansão de consciência. Eu espero que você tenha compreendido e faça algo por você hoje. Abra sua Bíblia e leia Provérbios 1. 1 de julho, leia Provérbios 1 inteirinho.
e depois você volta e veja este vídeo novamente. Beijo, beijo, tchau, tchau, até amanhã.